Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Deixe ela aberta em Lucas 24. Nós temos nesses dias falado acerca da conquista da promessa, do alcançar a promessa, do alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E vimos a respeito desse tema, porque estamos estudando a vida de Abraão nessas últimas semanas, as últimas parashotas, as últimas porções que nós estudamos. Como vocês sabem, todo Shabat existe uma porção que nós estudamos. E nós estamos exatamente no momento em que fala da trajetória de Abraão. Abraão, vou fazer uma introdução aqui, vou voltar um pouquinho. Abraão, o homem que recebeu aquela promessa de Deus, uma palavra que vem da parte do Eterno para a vida dele: de ti abençoarei as nações, farei de ti uma multidão, como as estrelas do céu, como a areia na terra. E nós vimos que a promessa chega até Abraão. E na trajetória de Abraão, nós já vimos até hoje dois elementos fundamentais, e aprendemos isso através da história de Abraão, dois elementos fundamentais para que Abraão vivesse a plenitude da promessa. E vimos aqui que isso se aplica à nossa vida. Existe promessa de Deus, propósito de Deus para a nossa vida. Mas para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, precisamos aprender com Abraão. Porque nós vimos também aqui que nós podemos deixar de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e isso foi dito também a Abraão. Só recordando, eu vou voltar lá atrás, em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 18, para você ver como é possível deixar de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque veio a palavra dele dizendo aqui em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, os homens partiram dali e olharam na direção de Sidom, e Abraham foi com eles para vê-los em seu caminho. Adonai disse: devo ocultar de Abraham o que estou para fazer, visto que Abraham se tornará com certeza uma nação grande e forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. E olha agora: pois eu me revelei a ele, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Adonai, e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Abraham o que ele lhe prometeu. Para que o Eterno pudesse fazer cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, era fundamental que os descendentes de Abraham permanecessem no caminho de justiça, no caminho do Senhor, para que a promessa se tornasse uma realidade, para que ela alcançasse a sua plenitude, era fundamental permanecer no caminho. Então vimos que um elemento fundamental, foi o segundo, na verdade, é que para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, toda a grandeza que Ele tem para a nossa vida, eu preciso permanecer no caminho, na verdade, na palavra, na direção, no caminho do Senhor, não no meu caminho, não no caminho do pastor, como nós falamos aqui, não nesse caminho, mas no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Mas antes nós vimos também que havia um outro elemento fundamental na vida de Abraham, que ele precisou entender para viver a promessa.
Nós vimos no texto que a promessa que veio a Abraão seria que ele multiplicaria os descendentes, e através dessa multidão dos seus descendentes, viria então a promessa. Vimos ainda que essa promessa de uma multidão não está apenas no nível terreno, não seriam apenas filhos, descendentes da carne, mas também seria num nível espiritual, filhos espirituais. Vemos isso aonde? Quando diz, como as estrelas do céu e areia. Estrela espiritual, areia, grãos de areia, terreno. Mas nós observamos que dentro dessa promessa, quando eu olho para a promessa, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu preciso analisar quais são os elementos que o Senhor coloca à disposição para que a promessa seja alcançada. E ali, para que a promessa feita a Abraão fosse alcançada, era fundamental a presença de Sara. Sara era um instrumento através do qual o Eterno iria materializar a promessa, porque dela viria a descendência. Sara era elemento fundamental na vida de Abraão. Eu preciso perceber dentro da promessa que o Eterno traz para a minha vida qual o elemento fundamental, o instrumento através do qual ele irá materializar a promessa. E ali na vida de Abraão era Sara. Mas nós vimos que Abraão não percebeu isso. E porque ele não percebeu, porque ele não deu o devido valor a Sara, pelo contrário, ele colocou Sara no mesmo pacote dos seus bens, dos seus servos, e levou junto no mesmo pacote, mas não era o mesmo. Sara era peça fundamental no cumprimento da promessa. E porque ele não reconheceu isso, houve fome e ele desceu ao Egito. E é lá, ao descer no Egito, que ele para e fala: agora vejo que tu és bela. Uau. Naquele momento ele descobriu a beleza e o valor de Sara ao lado dele, para que a promessa se tornasse uma realidade. Esse foi o primeiro elemento que nós analisamos aqui. Qual o meio? Qual o instrumento? Qual o elemento necessário para que a promessa de Deus na minha vida se torne uma realidade? Eu preciso estar atento a isso. O segundo que nós vimos aqui foi o estar no caminho, cumprindo a instrução do Senhor, ouvindo a voz, a direção dele, não a direção do meu coração, a minha vontade, os meus desejos, mas do Senhor. Por mais estranho, por mais difícil, por mais penoso, por mais complicado que pareça ser para você, andar nesse caminho, é ali que você deve estar para viver a plenitude da promessa. E nós vimos isso na vida de Abraão. E chega em um momento que nós estudamos essa semana, em que o Eterno, ele traz uma instrução aparentemente muito difícil, ou melhor, aparentemente não, muito difícil. Ele vem a Abraão e diz a Abraão: Abraão, ofereça o seu filho. Aquilo que era o símbolo da esperança, da concretização da promessa. Ali em Isaque estava todo o sonho de Abraão. Em Isaque estava a esperança de Abraão em viver tudo aquilo que ele esperava receber e viver da parte do Eterno. E agora o Eterno pede: entregue isso a mim. O que faz Abraão? Permanece no caminho. Por mais difícil, ele foi. Ele foi até o lugar aonde o Senhor mostrou para ele ir. E é porque ele estava nessa posição, no lugar que o Senhor colocou ele, estabeleceu e mandou ele ir.
por ele estar cumprindo essa instrução, fiel à instrução do Senhor, a voz do Senhor vem a ele no momento exato que ele levanta a sua faca para cumprir a ordenança, a instrução do Senhor, e o Senhor fala: Abraão, Abraão. E Abraão responde: aqui estou. Esse aqui estou de Abraão foi chocante na minha vida essa semana, está falando isso hoje no café da manhã. Porque esse aqui estou, ele está dizendo: Senhor, eu estou na posição que o Senhor me mandou estar. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E quando ele declara e ele expressa esse aqui estou, alguém que está firmado, firmemente de pé, cumprindo a ordenança e a instrução do Senhor, o homem está numa posição perfeita para receber aquilo que o Senhor tem, em obediência. Diferente, como nós falamos aqui, eu estou revendo, diferente da posição de Adão, que o Eterno traz uma instrução: coma de tudo, mas dessa árvore não coma, e ele desobedece a instrução, e ele come da árvore, e aí vem também a voz do Senhor: Adão, Adão, e nenhuma resposta vem. Adão se esconde na árvore, dentro da árvore, naquilo que simboliza o pecado, a desobediência, se afastando da presença, porque não estava na posição. E aí nós falamos aqui, aonde você está hoje? Você está na posição que o Senhor estabeleceu através da sua palavra. Como você fala hoje quando o Senhor vem e fala: Lédio, será que você pode declarar como Abraão: eis aqui estou, Rinene, eis-me aqui, envia-me a mim? Esse elemento é fundamental para viver a plenitude da promessa, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso estar no caminho, na instrução do Senhor. E aí nós vamos entrar no terceiro elemento. Porque até aqui, parece que é tudo bem próximo, bem material, né? O instrumento através do qual eu vou alcançar a promessa se tornará realidade. A instrução, o ler a instrução e cumprir e praticar a instrução. Só que tem um terceiro que eu quero ler com você agora, e que se não tiver na sua vida, inclusive, esse segundo será corrompido. Você perderá o caminho. Se perderá no caminho, se não tiver o terceiro. Esse terceiro a gente vê também na história de Abraão, mas eu vou ler um texto da Brit Hadashah, ou da Renovada Aliança, ou do Novo Testamento, como você achar melhor, através do texto de Lucas, no capítulo 24, um texto conhecido de todos, o texto do caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. O momento desse texto, Yeshua já havia morrido e já havia ressuscitado. E o texto diz assim, que no mesmo dia, dois deles, está falando dos discípulos, estavam indo a uma aldeia, à distância de quase 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús, ou Emaús. E estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas algo os impedia de o reconhecer ou de o ver. Vai juntando as peças, a porção dessa semana, Vaierá, fala mais do que qualquer outra sobre visão, a capacidade de ver, e diz que eles aqui não viram, não reconheceram aquele que estava diante deles. E continua o texto, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O quê? Perguntou ele. Eles lhe disseram, os fatos relativos a Yeshua de Nazaré. Ele era um profeta e o provou por meio das coisas que realizou e disse perante Deus e à vista de todo o povo. Nossos principais Kohanim e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e executado em uma estaca como um criminoso. E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E hoje de manhã, algumas mulheres nos assustaram. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Por isso voltaram. Mas elas também relataram uma visão de anjos que lhes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram. O Messias não tinha de morrer antes de entrar na glória? Então, começando por Moshe e por todos os profetas, explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em todo o Tanar a respeito dele. Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiam. Ele fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo, fique conosco, porque já é quase noite, está escurecendo. Então entrou para ficar com eles. Ao reclinar a mesa com eles, pegou a matzah, disse a Avrahá a bênção, partiu-a e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível. Eles disseram um ao outro, nosso coração não queimava, enquanto ele nos falou no caminho, expondo-nos o Taná. Aleluia, até aqui. Qual o elemento? A primeira coisa que a gente percebe aqui é que esses homens erraram o caminho. Eles estavam indo em direção a Emaús, também chamado, o significado de Emaús, Amaús, na verdade é fonte de águas quentes. Mas eles não tinham que estar indo para Emaús. Aquele tempo era tempo de permanecer em Jerusalém. O tempo da contagem do Homer, o próprio Yeshua instruiu os seus discípulos, aguardem até Shavuot. Aquele era o caminho, aquele era o lugar que eles deveriam estar, mas eles estavam se desviando do caminho, pegando um caminho diferente. E o que levou eles a fazer, a cometer esse erro, a sair do caminho? O terceiro elemento, para viver a promessa, a plenitude da promessa. E esse terceiro elemento está simbolizado na ressurreição. Foi isso que eles não compreenderam aqui. Yeshua começa a falar com eles, mas ele não tinha que ter morrido.
Você não ouviu que ele deveria ressuscitar exatamente ao terceiro dia? As mulheres narram essa história e eles não acreditam na ressurreição. O que a ressurreição representa aqui, meu amigo? Interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente consegue conectar com a porção dessa semana. Aquele homem que vai caminhando com eles ia passar adiante. E eles param e falam assim, não, vem cá, entra, vamos ficar aqui. A porção, Abraão fez isso com os anjos. Ló fez isso com os anjos. Convidou, estava aguardando, convidou, não, vamos entrar, fica aqui, não passa adiante, fica aqui comigo. E esse terceiro elemento que nós temos aqui, que é a ressurreição, está num nível acima do material, como nós vimos nos dois primeiros. Por quê? Porque a ressurreição, homem nenhum consegue realizar. Quem inclusive ressuscitou Yeshua foi o Pai. O Pai o ressuscitou, é o que diz o texto. Aqui está falando de algo que está além da capacidade humana. Aquilo que o homem não consegue alcançar. Aquilo que para ver, olha o ver aqui. Eu não posso ter apenas uma visão humana, mas tem que ser dentro de uma visão espiritual. O confiar na palavra. O confiar na promessa, o confiar que o Eterno fará com que ela se cumpra, independente da circunstância, ainda que haja diante de mim a morte, que para mim, para um homem comum é o fim, para o Eterno não é o fim, porque Ele é o poderoso para fazer ressuscitar dos mortos, é aquele que pode fazer daquilo que está morto vir a ter a vida novamente. Então, meu amigo, as circunstâncias não determinam o cumprimento da promessa ou não na minha vida. Quem determina a última palavra vem do Senhor. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Nós vimos isso lá em Abraão. Abraão alcançou esse nível de crer acima da sua capacidade. Foi isso, como nós estamos falando da capacidade de ver, tanto espiritual como física. Você vê isso, nós já falamos aqui várias vezes, na cura daquele cego. Que Yeshua manda ele se lavar, e aquele homem volta, e ele fala, e aí? Está vendo o que você vê? E ele fala o quê? Vejo homens como árvores. E aí ele fala de novo, agora vai, se lava de novo. E agora o que você vê? Agora eu vejo homens. E às vezes a pessoa não entende esse texto e fala, será que Jesus fracassou na oração? Ele ora e o cara não ficou bom, não. Ele ficou aí ainda com 2,5 lá, né? Tá vendo tudo meio turvo. Tudo meio embaçado. Jesus teve que orar de novo, tentar de novo, peraí que eu vou tentar de novo. Não, meu amigo. O que Yeshua fez é que ele trouxe primeiro a cura da visão, ele trouxe visão espiritual àquele homem. Da onde você está tirando isso? Porque a palavra, no nível profético, ela relaciona o homem como árvore. Então, quando ele recebe a visão e olha para os homens e vê árvores, quer dizer que ele teve a visão espiritual restaurada. E agora o Senhor fala, agora eu vou restaurar a sua visão física, porque primeiro foi espiritual. O Senhor, nesse tempo, quer restaurar a nossa visão espiritual. Se você caminhar apenas apegado à sua visão física, você vai se desviar do caminho. Porque quando você se deparar com a morte, ou com o aparente fim de algo que você esperava, veja como esses homens tinham apenas da visão material. Eles dizem aqui, nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, que ele fosse aquele homem político, que fosse nos livrar das mãos dos romanos. Visão humana. A obra de Yeshua estava muito superior a isso.
a libertação, o propósito dele estava muito superior a isso. Ele mesmo diz: o meu reino não é desse mundo, está acima de tudo isso. Mas os homens estavam apenas com a visão física, e porque estavam baseados e fundamentados a sua caminhada numa visão puramente física, eles perderam o caminho, não conseguiram crer na mensagem da ressurreição. Por isso as mulheres falaram, os outros discípulos foram lá averiguar se era verdade que as mulheres estavam falando, e falaram: realmente a situação lá está do jeito que elas falaram. Ele não está lá. Mas Yeshua traz a cura da visão, traz a visão, restaura a visão espiritual deles, ao praticar, ao caminhar com eles, através da palavra. Veja o que Yeshua fez para trazer a cura da visão espiritual. Ele começa a narrar desde Moisés, tudo que a Torá, tudo que os profetas, tudo que os escritos, o Taná, falavam acerca da vinda de Machia, da sua morte, da sua ressurreição. E à medida que ele ia falando, os homens dizem que eles sentiram que na caminhada algo ia queimando dentro deles. Ou melhor, a visão, o espiritual começou a acender dentro deles ao rever as promessas do Senhor. E quando ele pratica o ato ali então do pão, aí os seus olhos se abrem. E aí eles conseguem contemplar o espiritual. Aí eles veem aquele homem desaparecer na frente deles. Abraão viveu isso. Abraão tinha essa visão e por isso viveu a plenitude da promessa. Porque o texto diz que quando o Senhor pede a Abraão, entrega o seu filho, ele já tinha vivido, aprendido com o primeiro elemento, a importância de Sara. Ele já tinha aprendido como é fundamental estar no caminho. Ele estava no caminho, quando o Senhor falou: vai para aquele monte, oferece o seu filho. Ele foi para o monte, ele pegou a faca, levantou, ele ia executar plenamente a instrução, custe o que custar, ele ia cumprir a instrução, ele não iria se desviar do caminho. Mas aonde está a prova de que ele tinha o terceiro elemento? Que ele acreditava na ressurreição. E lembre, a ressurreição representa aquilo que é espiritual, que o homem não consegue fazer, que ele precisa confiar em Deus. Simples, confiar em Deus, baseado na promessa, porque confiança, fé, é firme fundamento. Firme fundamento, e o fundamento é a palavra, é você estar firmado na palavra, e nada pode abalar você, porque a palavra é tudo, é ela que determina. Isso é fé. Agir fundamentado na instrução, na palavra de Deus. E aonde a gente vê isso na vida de Abraão? Porque quando ele pega, ele começa a caminhar para cumprir o propósito de Deus, ele vira para os dois servos que estavam com ele e fala assim: olha, diz que eles caminharam 3 dias, e aí ele vira depois de 3 dias, ele consegue ver o monte, o lugar, e ele fala para os seus servos: agora vocês fiquem aqui, nós iremos e voltaremos. Voltaremos. Abraão sabia que algo que estava acima da capacidade do entendimento dele iria acontecer. Ele não sabia o que e nem importava saber. Ele tinha que apenas cumprir. O Eterno faria algo porque havia uma promessa que através de Isaac viria a descendência e o cumprimento da promessa. Ele simplesmente confiou na palavra de Deus. Ali estava o terceiro elemento. Ele acreditava. Vou mais além. O que Abraão acreditava? Ele acreditava que se ele matasse Isaac, Isaac iria
ressuscitar. Aonde você vê isso? Hebreus. Hebreus, no capítulo 11. Quando narra esse momento da confiança, do terceiro elemento presente na vida de Abraão, que conduziu ele a viver a plenitude da promessa. Hebreus capítulo 11. Versículo 17. Pela confiança, olha o terceiro elemento aí. Pela confiança, pela fé, emuná, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaque como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que recebera as promessas, ao qual fora dito: a sua semente será contada por meio de Isaque. Abraão concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos. E falando de forma figurada, ele o recebeu dessa forma. Gente, ele recebeu exatamente isso quando ele volta com Isaque. Na literatura judaica, na cultura judaica, se compreende que Isaque foi sacrificado de uma forma figurada através do cordeiro substituto ali. Então Isaque é tratado como se tivesse morrido e ressuscitado. Então ele volta com seu filho ressuscitado. A confiança que Deus pode fazer e que vai fazer aquilo que está fora do alcance do homem, mas ele fará, ele cumprirá a sua promessa. Como está a nossa confiança? Em que está fundamentada a nossa fé, a nossa caminhada? A promessa, a palavra do Senhor precisa queimar dentro de nós, independente do que estão anunciando, do que estão falando ao seu redor. O que me importa é a palavra, é essa palavra que será real na minha vida. Se eu estou no caminho, no lugar que o Senhor me estabeleceu, fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer, o milagre vai acontecer. Aquilo que é impossível ao homem vai acontecer e nada me impedirá de viver tudo aquilo que o Senhor tem separado para a minha vida, se esses três elementos estão presentes. Lembre, como foi lido aqui em Gênesis capítulo 18, se permanecer no caminho, se você permanecer nesse caminho, no caminho do Senhor, aí a promessa feita a Abraão te alcançaria. Esteja no caminho do Senhor. Creia, ainda que tudo diga não, como diz a música que nós falamos hoje. Tua voz me encoraja a prosseguir. Nele, na voz, na palavra, está o fundamento da minha fé. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém e amém.